Livro Virtuosa, de Nancy Wilson, o primeiro capítulo. O que é virtude? Mulheres de todas as idades lutam para entender seu chamado e propósito na vida. No entanto, Deus tem um bom propósito para cada uma de nós. Neste pequeno livro, analisaremos o importante aspecto do chamado cristão, que é empenhar-se diligentemente para descobrir ou adquirir virtude. A mulher virtuosa é aquela que manifesta os traços de um caráter piedoso. Entende-se assim que a virtude tem relação com um comportamento ético e está relacionada ao caráter. O exterior, as coisas boas que fazemos, deve florescer a partir daquilo que se encontra no interior, e ambas as partes devem ser consistentes. A mulher que tenta ser boa, mas sem um caráter piedoso, não consegue fingir por muito tempo. Mas, se já somos renovadas em Cristo, pelo Espírito Santo, exteriorizamos necessariamente o que Ele tem feito em nosso interior. Claro, a mulher que recebeu a graça e o perdão pode desviar-se um pouco do caminho, e sendo assim, devemos buscar a virtude e não presumir já tê-la. A virtude feminina entrega uma firmeza que talvez ainda não enxergamos. Boaz disse a Ruth: toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Isso está em Ruth 3:11. O termo virtuosa é o equivalente feminino de uma expressão em hebraico traduzida por homem de grande riqueza. Em outras palavras, a mulher com esse tipo de reputação possui influência e autoridade moral, ela tem posição em sua comunidade. É uma mulher de estrutura. Lembre-se de algumas distintas mulheres da comunidade, referida em Atos 17:4, que se uniram a Paulo e Silas. Provérbios 12:4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A expressão mulher virtuosa pode ser traduzida literalmente por uma mulher de valor. Assim, acredito que seguramente possamos dizer que toda virtude deve implicar um teor valente e valoroso de coragem. Mulheres fariam bem em pensar sobre si mesmas dessa maneira, não presumindo que a mulher virtuosa seja um estereotipo retraído, vitoriano, um tipo de feminilidade que foge do trabalho duro e evita sujar as mãos. Virtudes consistem em qualidades definidas pela palavra de Deus. No mundo, algumas virtudes podem cair em descrédito, uma vez que muitos incrédulos chamam o mal de bem e o bem de mal. Mas para a mulher cristã, a vida é muito mais clara e objetiva. A palavra de Deus é direta e reta e não está sujeita a caprichos nem mudanças. Sendo assim, consideremos alguns textos das Escrituras que nos ensinam a buscar virtude. Alguns textos bíblicos que usaremos em um breve comentário. Em Filipenses, Paulo ordena que encontremos virtude e nela meditemos. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Virtude implica bondade, algo digno de honra. Do contrário, não seríamos ordenadas a ocupar nossa mente com ela. Descobrir o que significa virtude é um esforço digno. Deve-se, portanto, ter alegria em investir no estudo desse tópico. Não só devemos pensar na virtude, como também buscá-la diligentemente. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança,
com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em nós e em nós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 a 8. Devemos acrescentar a virtude à fé. Deus promete uma vida cristã frutífera à mulher cristã ativa e que se dedica à busca da santidade. Mas se quisermos reivindicar estas coisas, afirmando que de fato são nossas e que as temos em abundância, precisamos fazer por onde? Não podemos esperar pela abundância das bênçãos de Deus se nossa vida é mais caracterizada pelo vício do que pela virtude. Agora, se transbordarmos, abundarmos virtude, o Senhor nos fará produzir frutos. É de importância primária que saibamos e lembremos que é Deus quem nos faz frutíferas, não nós mesmas, por nossa própria força, mas pela graça de Deus, que sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Paulo gloriou-se de ter trabalhado mais do que todos os outros apóstolos, mas também foi rápido em acrescentar: todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Se acha que se matricular num curso que a fará alcançar a virtude e conquistar um diploma dentro de alguns meses, saiba que você seria seriamente enganada. Sem a graça de Deus, nenhum dos nossos esforços vale alguma coisa. Portanto, conforme estudamos e discutimos cada uma dessas virtudes, devemos estar totalmente cientes de que nossa busca por santidade ou é toda pela graça ou é totalmente vã. Na verdade, menos que vã. Um nada. Sem Deus nos capacitando a estudar, orar, meditar sobre estas coisas e trabalhar para aplicarmos o que aprendemos, nada acontecerá. Será um desperdício de tempo. Mas se cremos que o Senhor opera em nossos esforços e somos diligentes no aprendizado, Deus promete abençoar-nos mais abundantemente do que podemos imaginar. É aqui que a nossa fé é exercitada. Sigamos a santidade, confiando que Deus, por seu Espírito, fará muito mais do que tudo que possamos pedir ou pensar. Organizei algumas qualidades bíblicas que podemos chamar de virtudes, mas não pretendo apresentar uma lista exaustiva, longe disso. Enquanto as organizava, pensava em mais coisas, e esse apanhado é apenas o começo. Agora, entenda que Deus é central em tudo que estamos prestes a estudar. O Senhor é verdadeiramente santo e virtuoso e não nos chama a imitá-lo. Essa imitação seria impossível. Se Deus não tivesse enviado seu Filho para redimir-nos e fazer de nós novas criaturas, ora, o Senhor nos dá do seu Espírito para que possamos obedecer-lhe. A busca por virtude volta-se para Deus do começo ao fim. Questões para meditação. 1. Quais qualidades lhe vêm à mente quando você pensa na palavra virtude? 2. Como você medita em coisas virtuosas? Quando costumamos meditar em coisas virtuosas? 3. O que a impede de buscar virtude? 4. Quais coisas nos distraem de uma vida virtuosa? 5. O que o mundo considera virtuoso? Você consegue pensar em algumas virtudes que o mundo considera preciosas e que são consistentes com o conviver bíblico? Algumas delas são inconsistentes?